Olá, boa noite a todos, todas e todos. Hoje é nosso sexto webinar que vamos realizar, né? Tem uma mensagem importante antes de a gente começar, é que esse vídeo vai ser gravado, né? Vai ir para o YouTube, vai ir para as redes sociais todas. Então, quem tiver algum incômodo em aparecer, desliga a câmera. Mas, por favor, se você não tiver incômodo, deixa a câmera ligada, que para a gente é muito legal a gente ver vocês do outro lado, né? Isso esquenta o nosso coração aqui, né? Quem quiser o certificado, quem fez a inscrição e quiser o certificado, antes de sair lá no final, coloca o nome completo, tá? É, para a gente saber quem tá assistindo, apesar de a gente conhecer várias pessoas, assim, vários amigos, vários parceiros estão aqui online, né? É legal o pessoal colocar o nome e a instituição que está representando, se empresa, se faculdade, se a pessoa mesmo que anda a estudar. Muito obrigado a todos. Hoje temos mais de 280 participantes inscritos, né? Provavelmente mais gente depois. Então, obrigado mesmo a todos por estar aqui junto conosco, fortalecendo as iniciativas de soluções usando a natureza para transformar essa cidade. Obrigado. Cecília, te passo É a um prazer palavra. enorme. Prazer enorme estar aí com tanta gente mais uma vez, né? Eu acho que é uma oportunidade incrível que a gente está tirando desse isolamento. A gente, na verdade, está tendo até congestionamento de eventos online, né? Webinars, lives, talks, ao vivo, tem de tudo, né? E muitas coisas boas rolando. Então, ter vocês com a gente aqui é assim, um prazer imenso. Eu acho que a gente está realmente com uma temática super atual, né? Importante, relevante. Tem trazido aí pessoas que a gente realmente acha que são pessoas bem referência nas áreas. E a gente está hoje com a honra de estar aqui com o Guilherme Castanha e a Lilian Henglen, que é o guia da Fluxus, e a Lilian trabalha na Vito Restore, que é uma empresa francesa que tem uma filial aqui no Brasil, e ela é a pessoa, né, que toca esse reboot todo por aqui. Então, a gente tem dois feras na área de águas, né? E hoje eles vão passar assim, uma pincelada, porque obviamente que é um tema muito extenso, mas eles vão dar uma pincelada aqui um tema emergencial, na verdade, no Brasil, que é a gente tratar os nossos efluentes. E tratar os efluentes do jeito que eles vão colocar aqui é tudo que a gente precisa para esse país. Então, vou passar logo para Lilian, que vai abrir, e depois, na sequência, entre o Guilherme. A dinâmica é, como sempre, 15 minutos para cada um, meia hora a gente vai discutir o que foi falado, né? E as perguntas de vocês passam pelo chat, que a gente vai pegando as perguntas e na última meia hora a gente tenta fechar respondendo tudo que for possível, né? Então, é um prazer ter vocês todos aqui, né? E bem-vindos e mais uma noite bacana aí para a gente aprender bastante. Lilian, está com você. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Cecília e Pierre. Vocês são os dois precursores aqui de trazer essa solução baseada na natureza para o Brasil. Acho que é muito importante trazer esse conhecimento. Então, muito obrigado, parabéns pela PUC-Rio e boa noite a todos os internautas. Então, basicamente, a minha apresentação vai falar de como que é o sistema, como que é a tecnologia, né, a fitorremediação, e vou apresentar alguns cases, porque às vezes as pessoas acham que a solução baseada na natureza ainda é muito pequeno, roda de bananeira, eles acabam confundindo com a potencialidade do que é esse novo mercado. Tá? Vou dividir aqui a minha tela com vocês. Desktop. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha apresentação. Sim. Está entrando. Tá ok. Então, a gente espera, acho que é importante a gente começar com esses dados, né? Espera-se Lilian, que não entrou a apresentação, tem só você ali embaixo da sua mão. You are screen sharing. Não está entrando?
entrando no teu desktop, né? Não sei, às vezes quando você divide a tela, pronto, entrou. Foi? Foi. Tá. Acho que é importante dividir esses dados porque o saneamento precisa de muita atenção. Então, no mundo todo, em 2030, nós vamos ter mais de 5 bilhões de pessoas que não terão conexão ao esgoto público. E a solução baseada na natureza pode ser esse sistema que traz essa possibilidade da universalização, comparando-se, né, substituindo ou complementando os sistemas tradicionais e também descentralizando o sistema de tratamento, que vai sempre oferecer benefícios tanto para as pessoas, para as empresas, como para a natureza. Acho que é importante a gente olhar essa consequência da falta de saneamento aqui no Brasil. O nosso grande número da vergonha é esse 46,9%, ou seja, 94 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto. Esses são dados de 2018 do Instituto Trata Brasil. E o que isso acarreta? Saúde pública é o primeiro, a grande ameaça do saneamento é a saúde pública. Só em 2018, esses são dados só do SUS e dados que foram registrados, foram mais de 233 mil internações devido à falta de saneamento básico. 2.180 mortes diretas devido à falta de saneamento básico. Impacta, é uma desigualdade social, né? Geralmente a população mais carente ela está em contato direto com a falta de saneamento, com aquele esgoto mal cheiroso na porta de casa e os vetores e tudo mais. Impacta no turismo, impacta na pesca, na improdutividade, tanto da escola como do trabalhador. Quantos de nós já não ficamos em casa devido às viroses, que vem também na nossa alimentação, né? Se você não lava bem uma salada, geralmente toda a agricultura irrigada com uma água de baixa qualidade, falta de bem-estar, perda da biodiversidade, poluição das águas. Hoje, mais de 85% dos rios brasileiros estão contaminados, e também a desvalorização imobiliária. Como que está o Brasil nessa? Né? No momento, a biodiversidade para o brasileiro ela é ainda muito abstrata, tanto para os stakeholders do setor público como do setor privado. Qual que é a razão? Essa resistência à inovação, a falta de conhecimento de novas técnicas, né? As soluções baseadas na natureza, desde 2018, no Fórum Mundial da Água, que teve aqui em Brasília, a Nações Unidas recomendou as soluções baseadas na natureza, tem uma cartilha, um capítulo completo falando sobre isso como a solução para o mundo em tratamento de efluentes, em tratamento de grandes volumes de água. Mas essa realidade, então, também tem a falta desse conhecimento, práticas, diretrizes internacionais e a corrupção. Mas essa realidade ela está mudando numa velocidade avassaladora, por conta dos consumidores conscientes e dos eleitores também ecoconscientes. Aqui eu faço uma pausa muito interessante, porque não é só na nossa área, né? A solução baseada na natureza, ela veio com muita força, principalmente pela quarta revolução industrial. Então, não só os serviços ecossistêmicos estão pensando nisso, mas como toda uma nova consciência está invadindo o mercado. Desde um bombril eco a produtos não só de alto luxo, como um carro, telhados sustentáveis. Saiu um dado muito interessante agora no Mercado Livre, durante a pandemia, que houve um aumento de 450% de procura para produtos para hortas caseiras. Então, o mundo ele está se reinventando. A gente não vai mais voltar para o mundo que a gente vivia. É um novo mundo. Então, eu quero aproveitar hoje e lembrar que essa palavra eco-chato, ela foi enterrada no século passado, né? Então, quem passa boi, passa boiada, tem que acordar que a gente está vivendo uma nova onda que nós não vamos conseguir ser contra ela, que é da consciência ambiental, do nosso papel, da nossa importância, da importância de quando a gente vai comprar um produto, que a gente vai comprar um alimento, saber como ele foi produzido, será que aquela empresa ela trata seus efluentes quando ela lança, como é o ciclo de construção, como são, da onde vem. Então, isso vai fazer parte, esse é o novo mundo que a gente vai viver. Então, vamos lá. Uma inovação, a gente precisa de uma nova ação. E a Fitohistória aqui no Brasil, nós estamos há 10 anos, mas a empresa ela já tem 30 anos, provando que a natureza é essa solução
para essas diversas demandas da sociedade. Em poucas palavras, a gente é uma empresa francesa, líder na restauração da biodiversidade, de grandes áreas de crise ecológica, mas o foco de hoje nós vamos falar no tratamento natural, tanto dos efluentes industriais, sanitários e também de lodo, através da biotecnologia de jardins filtrantes. Aqui no Brasil nós temos a patente verde e diversos prêmios através dos jardins já implementados pelos clientes. A sustentabilidade 4.0. Então, toda essa gama de desafios, elas podem ser tratadas com soluções baseadas na natureza. Efluente sanitário, industrial, lodo, produção de água bruta, recuperação ambiental, despoluição de lagos e rios, drenagem urbana sustentável. E a tecnologia que a gente utiliza é a fitorremediação. Então, é uma solução 100% natural, que o nosso CEO não fez mais nada do que observar a natureza, como a poluição ela era degradada na natureza e como ele podia replicar aquilo em sistemas construídos de uma maneira a cuidar e tratar do efluente de uma maneira mais rápida. Então, é um tratamento natural, sem nenhuma adição de produtos químicos, sem gerar odor e, o mais importante, sem gerar lodo. Então, como vocês devem saber, um dos vilões do tratamento de esgoto é o lodo. E eu vou explicar para frente uma solução que a gente tem. As espécies que nós utilizamos, elas não são macrófitas, palustres, nós não utilizamos plantas aquáticas flutuantes, então as palustres são aquelas que a gente fala que fica com o pé na água, são plantas enraizadas que vivem em ambiente aquático. Elas não causam a bioacumulação, ou seja, a contaminação não sobe para o corpo verde da planta, toda a descontaminação ela é feita através da zona de raiz das plantas, onde as bactérias vão fazer a degradação, vai passar pelo corpo da bactéria todos os patógenos, ela vai excretar o lodo e esse lodinho é o que serve de alimento para as plantas. Então aqui eu vou mostrar como funciona a nossa estação de tratamento natural. Ela vai ter, isso daqui pode ser uma cidade, não tem limite de tamanho que a gente precisa, pode ser uma escola de 100 pessoas como uma cidade de 500 mil pessoas. Então, o que a gente precisa é de espaço para incluir, para inserir o jardim filtrante. Então, basicamente, o sistema, ele é um sistema muito simples, ele tem um gradeamento, um tanque de aeração, que evita a produção, evita que o lodo sedimente, o contrário das wetlands, então ele evita que o lodo sedimente, o lodo fica em constante, essa matéria orgânica fica em constante movimento, evitando a geração de lodo, a geração de gases sulfídricos, que é o que causa um mau odor do esgoto. A primeira etapa é o filtro vertical, que é o nosso tratamento aeróbio, ele vai reduzir 85% da carga orgânica. Se eu der um zoom, ele é um filtro como se fosse uma piscina escavada na terra, impermeabilizada com geomembrana, com 3 granulometrias de brita. E se vocês observarem, a planta é plantada direto na brita, não tem nenhum meio suporte nem nada. Por quê? A hora que o esgoto passa por essa planta, é onde ele vai fazer a alimentação da planta. Então, é um jardim que ele vai estar sempre bonito e exuberante, porque ele está sendo adubado constantemente. A segunda etapa é o filtro horizontal, que é o nosso tratamento anaeróbio. Ele faz uma redução de 11% dessa carga orgânica. A partir, quando termina o tratamento no filtro horizontal, ele já poderia ser lançado para o meio ambiente ou para a rede de coleta, porque ele já atinge a qualidade de CONAMA. Então, se vocês observarem, em 10 horas, o esgoto bruto ele já sai tratado. Então, é um sistema muito rápido de tratamento. O tratamento anaeróbio, ele passa no filtro horizontal, que eu estava mostrando. Então, todo esse fluxo, ele passa de uma maneira subsuperficial, sempre 5 centímetros, 5 a 10 centímetros abaixo da brita, ou seja, você não tem um contato visual com aquele esgoto. Eu vou mostrar os cases, vocês vão ver como ele fica. A última etapa é a lagoa plantada. Então, ele faz um polimento, uma remoção de 2% ainda dessa carga orgânica, toda a desinfecção por UV solar natural. Então, uma lagoa de 80 centímetros só de profundidade. E o que ela traz? Ela tem as ninféias, que são plantas enraizadas com as folhas e flores flutuantes, e é uma lagoa que ela devolve a oxigenação para a água. Quando essa água é lançada no meio ambiente, é uma água viva com bastante oxigênio. Tem uma etapa construtiva muito simples, é um serviço de terraplanagem, permeabilização, colocação das britas, plantio das espécies, em 30 dias está assim, e em 90 dias você vê simplesmente um belo jardim.
Então, a eficiência comparada aos sistemas tradicionais, ela é muito superior, ou seja, as plantinhas realmente fazem o trabalho com beleza, devolvendo, ajudando principalmente na valorização imobiliária, entregando um parque público que pode ser visitável. Vou mostrar aqui alguns jardins. Esse daqui, em homenagem, né, aí aos cariocas, esse é no Rio de Janeiro, fica no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da L'Oréal. Eles acabaram de ganhar o LEED Platinum. Lá é uma gestão natural, tanto de águas, de chuva, como efluentes industriais e sanitários. Então, os sistemas são separados. O verde é o tratamento de esgoto e o azul é o tratamento da água de chuva, porque eles tinham um desafio de fazer uma recarga do lençol, né? Nós trouxemos uma solução complementar para a água, e todo o esgoto tratado, 100%, ele é reutilizado no centro, em formas de descarga dos vasos sanitários e de irrigação e lavagem dos pisos. Então, aqui é o nosso sistema de tratamento. Eu tenho certeza que vocês nunca viram um sistema de tratamento tradicional tão bonito, e ele se incorpora aos projetos paisagísticos. Essa é a nossa lagoa plantada, ela foi puxada bem para frente do centro, a pedido do cliente, para que ficasse uma harmonização paisagística. Aqui toda a água de chuva que entra, são capturadas pelas biovaletas, entram nesses jardins pluviais, que ela faz uma grande filtragem, tanto das biovaletas do estacionamento. Aí ela entra para essa lagoa de retenção. Então, ela faz uma recarga. Então, a água premium, que geralmente se utiliza no reuso, nós devolvemos, a gente faz uma filtragem e devolve ela para a natureza para fazer a recarga do lençol freático. Essa é a lagoa quando ela foi inaugurada e hoje como ela já está, com as samambaias naturais e nativas. O que fica a critério do cliente, ele pode ser mais natural, como esse daí da L'Oréal, lá de Xangai, da China, eles preferiram uma extração de tratamento mais moderna. Aqui é um outro caso, que é do Ecopark, em Benevides. Então, é um ecoparque lá no Pará, onde tem algumas indústrias que jogam nesse jardim. Então, aqui é um tratamento industrial, pesado, de saboaria, de óleos corporais. E fica esse belo jardim. Nós também podemos fazer tratamentos de efluentes de municípios. Esse é um exemplo de uma estação de tratamento rústica para 450 mil habitantes, porque ela ficava afastada, então o objetivo era só fazer o tratamento, onde a gente alcança um custo muito barato por metro cúbico tratado de efluente. E uma estação de tratamento pode virar um parque público visitável, ou seja, uma obra de saneamento visível. Aqui a gente fala um pouquinho do tratamento do lodo, que é uma ETE convencional. O lodo é o grande problema do tratamento, então você passa por espessamento, desidratação, compostagem, calagem, então grande utilização de energia elétrica ou de combustíveis fósseis. Na nossa solução, eles simplesmente se acoplam a uma estação de tratamento convencional, ao invés de sair aqueles caminhões carregando lodo para jogar nos aterros sanitários, fazer toda essa secagem, ele simplesmente é tratado on-site, sem ter essa necessidade de remoção do lodo. Aqui eu trouxe um exemplo da biofazenda, que ela funciona na França como se fosse uma grande estação, um grande aterro, como se diz, uma grande estação de tratamento para recebimento de mais de 40 tipos de efluentes, tanto industriais, chorume de aterro, todos também industrial, que é uma solução competitiva, uma alternativa bem sustentável de aterros à incineração e também é um polo de pesquisa e desenvolvimento da Fitohistoria. Hoje a gente já trata mais de 40 tipos desses novos efluentes emergentes, que a gente chama. Então lá nós recebemos o lodo líquido, num tanque de recebimento, né? O lodo é enviado às estações de tratamento, aos jardins de tratamento de lodo. A poda dessa planta, que é o tratamento de lodo, ela utiliza uma planta específica, ela gera esses insumos que são forragens, que a gente fecha o ciclo numa parceria com todos os produtores rurais ao entorno da biofazenda, ou seja, a gente vende bem baratinho, a preço assim muito barato mesmo, essas palhas, para que os nossos
parceiros, os vizinhos, eles possam revender para todo o comércio em Paris. E também o lodo que é produzido, a gente transforma em essa matéria orgânica em adubo certificado orgânico para a produção local de orgânicos. E aí a gente entrega esses adubos em sacas para os próprios produtores que eles retiram, então a gente fecha um ciclo de sustentabilidade muito bacana. Aqui eu mostro também um outro sistema de tratamento de uma cidade ribeirinha. Então isso daqui é uma cidade de 70 mil habitantes que despejava o esgoto in natura num rio. Então a gente faz uma interceptação desse esgoto através de um grande jardim filtrante. Então aqui seria a entrada desse esgoto. Aqui é o jardim com 1 mês de inaugurado e ele funciona como um passeio público na margem do rio. E acho que é isso. Acho que é nesse momento que nós estamos vivendo, fica essa máxima, né? Não é mais a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente, mas a que mais se adapta às mudanças. Muito obrigada. Muito obrigado, Lilian. Muito bom, muito bom. Aí do stop sharing. É fantástico. Eu já tenho uma lista infinita de perguntas que já apareceram aqui, que a gente vai tratar no final, né? Então a gente vai juntar, né? Eu acho que agora a gente passa a palavra para o Guilherme também, que vai complementar, né? Também com a experiência dele, que também é uma experiência incrível de ações e realizações. Guilherme. Aí, Lilian, se quiser, você pode dar uma olhada no chat também, porque tem várias perguntas ali. Se quiser dar uma analisada, assim, tem as pessoas se apresentando, né? E tem já perguntas aí sendo feitas. Gui, por favor. Viva! Então tá bom, tá liberado. Eu vou compartilhar minha tela, então. Vou te avisar quando eu tiver dado 10 minutos, eu te falo que sobra 5 minutos, tá? Tá legal. Você só me avisa quando tiver entrado a apresentação aí? Por enquanto não entrou, não está aparecendo. Acho que tem que finalizar em 2 momentos. Você clica em compartilhar e depois ele te mostra várias opções, que é tipo ou uma janela, ou programa, ou desktop inteiro. Apareceu alguma coisa assim? Apareceu uma tela preta aqui. Não, para a gente ainda não apareceu como se você estivesse compartilhando a tela, não. Bom, vamos lá. Enquanto ele vai abrindo aqui, a gente vai destrinchando isso. Eu queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. De estar aqui com Cecília, Pierre, essa turma toda. Eu já vi um bocado de amigos aí nas telas. Gui deu uma congelada aí. E o Gui está com tela preta agora. A gente sempre tem as surpresas da tecnologia, né? Então, vamos ver o que está acontecendo com o Guilherme. Vamos lá, Gui, está ouvindo a gente? Deixa eu ver, tentar falar com ele no WhatsApp. Ontem eu participei de um webinar lá da Federação Nacional de Arquitetos e a pessoa que estava junto comigo não conseguiu ficar, né? Caiu o tempo todo. Aí, enfim, são momentos, né? Eu acho que tem congestionamento e de tanta gente acessando. Então, algumas áreas ficam mais instáveis. Aí, espero que o Guilherme volte, né? Mas eu acho que a apresentação da Lília já foi bem instigante. Aí, eu acho que, pelos comentários, aí, bastante gente não conhecia, né, o sistema, não conhece esse sistema de tratamento. Eu acho que já começa, aí
o Guilherme vai entrar mais especificamente na questão da vegetação e tal. Vamos torcer para que ele volte logo. Respondeu aí, Pierre? Não, eu acho que ele deve estar lutando com o computador, não deve estar olhando o celular dele, acredito, nesse momento. Travou aqui, ele falou. Então, travou. Então, a gente tem que lidar com nossos amigos, os computadores, né? Que nessas horas normalmente esperam o melhor momento para fazer isso, né? Tá voltando, ele falou já. Tá voltando, né? Não, acho assim, eu acho interessante, né, ver como que essa solução, acho que a tua introdução ali, né, enquanto o Guilherme está voltando, né, ver que essa solução ela não pertence a uma escala, né? Não é o que você falou, né, do círculo de bananeira, a gente está vendo é uma solução para grandes áreas, né? Como a gente foram muito de águas pluviais na semana passada, a gente está focando mais em efluentes, mas a gente limpa também né, rios, aquele runoff, né, aquelas águas superficiais bem poluídas também, né, poluições mais difusas, né. Eu acho que isso aí, dentro das mensagens que eu acho que são importantes todo mundo levar e difundir, né, e passar para colegas, parceiros, alunos e pessoas em volta e entender que são soluções de grande escala, né. É a tecnologia do passado, porque na verdade a natureza inventou isso aqui muito tempo antes da gente ficar de pé, né? 3,8 bilhões de anos se desenvolvendo. Então a gente só está resgatando. Por isso que quando a Cecília perguntou como seria o nome da sua palestra, eu falei assim, eu queria que fosse Redescobrindo a Natureza, porque a solução está lá, a gente tem que realmente aproveitar essa quarentena para olhar para a natureza. E a gente está muito feliz, tanto na área pública, mas a área privada sempre acaba tomando essas iniciativas, né? Tem o World Start de inovação, mas o setor público também está inovando. Nós tivemos aí um projeto no Rio de Janeiro bastante bacana e temos muitos pedidos. Então, na quarentena, a gente está trabalhando a full power, porque a natureza tem pressa. Se você quiser, a gente pode, até o Guima entrar, nós poderíamos falar um pouquinho sobre o que eles estão questionando aqui, né? Se tem odor, então não tem odor nenhum. Né? Nós temos estações de tratamento ao redor de restaurantes, inclusive de restaurantes Fabris e tudo mais. A manutenção verde ela é super simples, é uma poda. Então, a operação, né? Estão perguntando. A operação é muito simples, é uma operação manual, semanal, enquanto uma sequência de filtros trabalha, outra sequência descansa. É nesse descanso que as plantas acabam digerindo esse lodo que fica na raiz. Por isso que o sistema, ele não... Qual que é o segredo da Phytorestore? A gente sabe fazer exatamente esse dimensionamento para que todo o efluente que entra, o lodo não sai de dentro da nossa estação de tratamento. Ou seja, em uma estação de tratamento, nunca sai 1 quilo de lodo, uma remoção, né? Porque as plantas, elas têm essa capacidade de digerir. Outra coisa importante é que a gente já, nesses 10 anos de Brasil, nós temos jardins em todas as regiões brasileiras e mais de 152 espécies de macrófitas nativas brasileiras. Hoje, nos nossos projetos, a gente só trabalha com espécies nativas. Por quê? Além de fazer o tratamento, a gente ajuda o bioma daquela região. Isso é um grande... Porque a nossa estação de tratamento, ela sempre vai virar um nicho ecológico. Vem pássaros, vai ter os polinizadores. É uma estação que não traz dengue, porque a gente faz principalmente um trabalho com ponteidérias, com algumas outras flores que elas atraem os predadores dos mosquitos. Então, sempre isso é pensado de uma maneira muito grande, né? 30 anos de evolução desse sistema. Outro questionamento é a colmata, que é colmata, se o filtro entope. Não quando ele é bem dimensionado. Então, nossos filtros, a gente já tem filtro no Brasil, jardins filtrantes no Brasil de mais de 8 anos. Quando você faz a escavação, ela está lá, tá como se ele tivesse sido implementado. Porque as plantas, elas dão conta de degradar e se alimentar desse lodo. Acho que é isso. Tem uma pergunta aqui do Raul.
que eu acho que é uma pergunta bem importante. O Raul Bueno, que dá aula lá na PUC, né? Em projeto urbano, Estão perguntando aqui quais são os principais clientes no Brasil. A gente tem Natura, L'Oréal, Merck, DSM, IP, Fundação Bradesco, nossa, Monsanto, a gente tem vários clientes. E agora, privado, públicos, Prefeitura do Rio de Janeiro. Ai, tem vários públicos. Tem mais. Qual que você ia falar, Cecília? Desculpa. Estava lendo uma pergunta aqui do Raul Bueno, que é nosso colega lá da PUC. Ele está colocando aqui que em janeiro a gente teve a crise de abastecimento de água por conta da ETA de Guandu, né? Para tratar a água, né? E aí ele está perguntando qual seria a capacidade, a superfície, a potencialidade de tratar esgoto para 300 mil habitantes da Baixada, lá de Paracambi, Japeri e Queimados. Qual seria a área necessária para implantar um sistema desses? A área, a gente faz um cálculo bem grosseiro, mas ele é escalonável, de no máximo 2 metros quadrados por habitante. Mas quando ele aumenta até, acho que acima de 70 mil habitantes, esse espaço diminui para 80 centímetros por habitante. Então, um cálculo muito grosseiro, mas a gente precisa saber exatamente se tem efluente industrial junto, se é só sanitário, tem uma série de fatores de levantamentos que a gente precisa. Específico do Guandu, nós já estudamos e seria uma solução, quer dizer, ao nosso ver, a solução mais adequada para fazer esse tratamento do grande manancial. Nós tivemos um lago, Volong, que é até um Lake Volong, se vocês quiserem depois entrar no nosso ISU da Phytorestore, tem esse case. É muito similar a Guandu, era um lago que ele foi contaminado por metal pesado e tudo mais, e em 3 anos ele já tinha sido recuperado todo com um sistema de tratamento natural. Nós temos diversos projetos de despoluição de rios de larga escala, do Rio Sena, na França, na China também, então, como não era o tema, eu acabei não trazendo esse tipo de caso para cá. Aqui estão falando se substitui, né, o sistema de tratamentos. Ele substitui, ele não. Os jardins filtrantes, ele pode complementar. Vamos supor, se a gente tem uma estação de tratamento de esgoto de um município que ela não está dando conta por vários fatores, por capacidade de operação, porque ela é antiga ou porque a população cresceu. A gente pode colocar o jardim para fazer um refino desse tratamento e melhorar a qualidade e entregar a qualidade. Ou ela substitui o tratamento do esgoto completo, tá? Com lodo, com tudo, vai tudo numa estação de tratamento só. E uma outra pergunta também é se pode substituir a estação de tratamento de rio. Pode. E deve. 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 Porque a estação de tratamento de rio, você está assumindo o rio como esgoto. Né? Então, aí você bota um tratamento lá na ponta, que também não é um tratamento biológico, né? É um tratamento químico. E assim, você não tem nenhuma vantagem de uma solução baseada na natureza. Então, eu acho que a gente pode até citar o exemplo da Lagoa de Piratininga, né, Lilian, que é um trabalho... Aqui, aliás, já perguntaram aqui também. Já houve alguma pergunta sobre que a gente fez juntos em Niterói, né, onde justamente a gente pegou os afluentes ali, né? Você pode comentar sobre esse trabalho. A nossa ideia é cuidar da nascente à foz do rio, obviamente, né? Então, desde a recuperação da nascente, a renaturalização dos rios, né? A gente precisa, apesar de ainda ter no Brasil tamponamento de rios, que é um absurdo, é uma vergonha, a população deve se levantar contra isso, a gente não pode mais canalizar nossos rios, não podemos mais matar isso. Canalização de rio é um sistema de 1926, né? Então, existem outros projetos focados, todos os grandes projetos de rios que estão acontecendo hoje no mundo, o LA River de Los Angeles, tem alguns na Europa, todos eles miram na renaturalização, na proteção
não só da mata ciliar, mas da zona ripária que todo mundo esquece. Canalizar, colocar grama ao lado e plantar algumas arvorezinhas não é cuidar do rio, é matar o rio, né? Então, no caso da Lagoa de Piratininga, como a gente não conseguia... o Guima voltou. Passa a palavra. Vai lá, Guima. A gente estava aqui toreando. Um beijo. Então, vamos lá. Vou tentar aqui compartilhar de novo, gente. Desculpa só o desencontro aí. Me parece que agora abriu, né? Agora tá indo. Tá indo. Tá carregando. Foi. É só botar a inteira cheia agora que vai. A gente já tá vendo o PowerPoint. Então tá bom. Só muito rapidamente, você está contando o tempo de novo para mim aí, por favor? Isso, está zerado. Te aviso daqui a 10 minutos e você ainda vai ter 5 minutos mais a mais. Maravilha. Bom, antes de mais nada, então, estava agradecendo na hora que deu pau aí, mas eu queria fazer alguns convites, já aproveitando a oportunidade. Amanhã de manhã a gente tem uma conversa com os amigos do ICLEI, Cecília vai estar junto, vai ter outros, os amigos do CGELA de Brasília. A gente vai fazer uma conversa sobre soluções baseadas na natureza e empreendimentos, né, empreendedores e soluções baseadas na natureza. Então, a ideia de futuro é a gente trabalhar no sentido da formação de uma associação de empresas dentro dessa lógica, e tanto o CGE quanto o ICLEI vão apresentar um pouco desse caminho que tem sido traçado ao longo dos últimos anos, dessa promoção das soluções baseadas na natureza para governos locais. E então fica o convite para quem quiser participar. Lá no site da Fluxus, é o fluxus.eco.br, tem o link, tem as instruções para isso. No dia 23 de junho eu faço uma outra live com Sustentac, falando sobre gestão de água, gestão sustentável de água em projetos de arquitetura, uma visão um pouco mais ampla de água, não só de soluções baseadas na natureza. E nessa próxima segunda, a gente começa uma campanha no Instagram da Fluxus falando um pouco sobre uma publicação que chama Iniciativas Inspiradoras para Manejo Hídrico Integrado em Ambientes Urbanos. É uma publicação que a gente produziu no ano passado em conjunto com a Aliança pela Água, justamente para estimular a discussão sobre gestão de água na escala municipal. Então, esse ano, por mais que talvez a gente tenha esquecido no meio da situação que a gente vive hoje, é um ano de eleição, né, de eleição de governos locais, e é uma oportunidade da gente discutir não só os assuntos dessa conversa de hoje à noite, mas especialmente sobre uma gestão mais inteligente e integrada na escala municipal, independente do tamanho da cidade. Então, a gente vai explorar isso a partir da próxima semana. Bom, começando um pouquinho da apresentação, eu bebo dessa fonte aqui. Eu estou compartilhando com vocês o cara que não conheço pessoalmente, mas foi o cara que me fez brilhar os olhos assim a primeira vez que eu vi. Eu fiquei chocado de imaginar que essa foto que vocês veem do lado direito da sua tela, que isso era uma estação de tratamento de esgoto. Eu não tinha ideia do que era isso. Para mim era uma estufa cheia de planta, uns tanques ali. E aí, quando eu fui descobrir isso, eu fiquei super encantado e fui descobrir que quem idealizou isso é esse figura chamado John Todd. John Todd é um biólogo aquático que vive nos Estados Unidos. Ele desenvolveu algumas patentes. Esse sistema de tratamento aquático que a gente está vendo aí, que chama Eco Machines, chamava originalmente de Living Machine, depois acabou mudando para Eco Machine. É esse sistema que está baseado justamente no arranjo da ecologia aquática para poder produzir água pura. Então, essa imagem é de uma ecovila chamada Finhorn, que fica na Escócia, mas ele fez um bocado dessas em outros lugares do mundo. E é muito bacana, ele tem alguns livros escritos. O primeiro livro dele, ele conta a história de como ele começou com isso. Ele recebeu um primeiro desafio aí do EPA, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Ele estava pleiteando um recurso e aí, para poder fazer uma pesquisa sobre purificação de água com sistemas ecológicos, e aí o pessoal falou, bom, beleza, a gente vai te arrumar um recurso, mas eu quero ver você transformar isso aqui, que era um lixiviado de aterro sanitário, em água.
de boa qualidade. Vamos ver o que você consegue fazer. Então, é um chorume. Na verdade, não era um aterro sanitário qualquer, era um aterro sanitário completamente comprometido, com, não me recordo quantas da lista de substâncias tóxicas, assim, era absurdo. E ele falou, beleza, vamos lá, aceita o desafio. E ele aceitou o desafio e fez a história acontecer dentro dessa inteligência da engenharia ecológica baseada na ecologia aquática. Né? E aí, eu sou engenheiro civil, eu não tenho formação de biologia, mas eu sou um apaixonado pela história. E quando eu vejo uma coisa dessa, assim, eu não sei se vocês estão vendo na tela o vídeo. Não? Não. Agora Entrou? começou. Tá. Agora sim. Então, Entrou. essa é uma dáfnia, né? Essa é um microcrustáceo. E eu sou absolutamente encantado assim, pela vida, pela microbiologia aquática, né? Uma das coisas que eu tenho como prazer mesmo de estudar e de aprender, porque é um outro universo que se abre diante de nós, ainda mais quando a gente começa a lidar com essa perspectiva de tratar esgoto, entender que as plantas estão inseridas no meio aquático, a gente quer entender melhor o que é essa ecologia aquática, como é que ela funciona, né? E tem uma coisa muito especial que o John compartilha, assim, dentro dos ensinamentos dele, é que a vida na água, ela evolui de uma maneira muito rápida, porque o ciclo de vida dos micro-organismos mais básicos, né, existe uma hierarquia, existe um conjunto de organismos que vai atuar de acordo com a etapa que você tem da qualidade da água dentro do sistema de tratamento, né? Existe um arranjo, assim, existe uma hierarquia de quem entra primeiro, né? Quem entra quando e como é que esses figuras se combinam. E as plantas aquáticas entram aí já como organismos complexos e elas favorecem, então, o desenvolvimento de outros organismos complexos. Então, a dáfnia, que a gente acabou de ver, é um desses micro-organismos que costuma estar associado às raízes das plantas. E aí, falando um pouco sobre as aplicações que a gente consegue trazer daí, dentro da gestão, da ótica da gestão de água, das soluções baseadas na natureza, a gente basicamente, assim, se a gente puder separar grosseiramente como a gente lida com isso, a gente vai falar dos sistemas que lidam com água de chuva e dos sistemas que lidam com fluxo contínuo de água, em especial o esgoto, né? A água de chuva por exemplo, a gente está vendo aqui as fotos do lado esquerdo, foto do Largo das Araucárias, aqui em São Paulo, ali perto do Largo das Batatas, né? A foto em cima, do lado esquerdo, é uma foto logo depois do plantio, não sei se o Fê Sacioto está aí no grupo, mas é uma foto dele. Foi tirada em janeiro de 2018, ele foi inaugurado em dezembro de 2017, em janeiro de 2018 o Fê passou ali, tirou a foto da primeira chuva que entrou, e a foto de baixo é uma foto que foi tirada 6 meses depois. No mesmo lugar, vocês conseguem ver o banquinho de madeira ali como referência embaixo, né? E, bom, basicamente a gente está falando de um sistema que tem água uma época do ano, mas tem a maior parte do ano ele está sem água alguma. Então a gente está lidando com associações de macro e micro-organismos aí, as raízes das plantas, mas que estão basicamente vivendo no solo, né? No solo com pouca umidade. Quando chove, entra a umidade, fica uma lâmina d'água, daqui a pouco a água infiltra, fica um pouco só de umidade residual no solo e depois o solo acaba ficando mais seco. É bastante diferente de um wetland. A gente tem aqui do lado direito, é um wetland também para água de chuva, né? Essa foto maior, onde as crianças estão caminhando, também é um sistema de purificação de água, a gente tem lâmina d'água rasa, mas é um fluxo de água constante. Então, é uma natureza de desenvolvimento de micro-organismos essencialmente aquáticos, né? E aí, falando um pouco do esgoto, assim, talvez como elemento central que eu queira explorar para hoje, esse videozinho está aí disponível no YouTube. Depois, acho que a Cecília e o Pierre vão compartilhar essa apresentação, imagino eu. Mas qualquer coisa, vocês entram lá no YouTube, Esgoto como Fonte de Recursos, vocês assistem esse vídeo. É um exercício que eu fiz para compartilhar
esse olhar que traz uma nova lógica quando a gente se refere ao esgoto. O esgoto não como um problema que tem que ser tratado, mas o esgoto como uma fonte de recursos, uma fonte de fluxo constante de água, de nutrientes, de energia incorporada que pode ser usado em uma diversidade de escalas, em uma diversidade de situações e para uma diversidade de fins gigantesco. Essa foto que está aí no fundo, na verdade, é o sistema da minha casa logo depois da implantação. Então, tem os papiros, tem aguapé, tem taioba, tem chapéu de couro, enfim, tem uma diversidade de plantas, mas basicamente a gente está falando aí de plantas emergentes e de plantas flutuantes. A Lilian falou, né, que nos sistemas da Phytorestore eles trabalham mais com as plantas, com as macrófitas palustres, que seriam as emergentes. Aí, no caso, a gente tem cana do brejo do lado direito e o papyrus do lado esquerdo. E aqui tem uma outra foto numa pequena escala também. Do lado esquerdo a gente tem a Pontedéria, no canteiro central a gente tem o inhame preto, do lado direito o mini papyrus e a Sagitária, um pouquinho entre o inhame preto e o mini papyrus ali do lado direito. Então esse também é um canteiro, esse é um sistema residencial, é um sistema de pequena escala. Para quem já ouviu falar do Gustavo Cerbasi, é um consultor financeiro que trabalha com finanças pessoais. Ele nos convidou para desenvolver um projeto para a casa dele. Isso virou uma série que também está disponível no YouTube, que chama Casa Inteligente, está dentro de um livro que ele escreveu também. E aí aqui tem um diagrama que também está no livro dele, explica de uma maneira geral como é que funciona o sistema, que tem separação de água cinza, irriga frutífera, a água do vaso vai para outro lugar e produz gás, e tem os tanques de plantas, e aí vai. Então, quem quiser conhecer, isso está no portfólio da Fluxus também, vocês podem pesquisar, vocês encontram por lá. E aí... 10 minutos? 5. Tá. E aí, falando numa escala bem maior, a Lilian trouxe vários exemplos lindos, até preciso pegar uns exemplos com ela, porque esse aqui é um exemplo do Instituto Ambiental, é uma ONG que fica sediada em Petrópolis e que é o pioneiro na implantação da lógica dos biossistemas integrados. Foi o ponto de partida do Cradle to Cradle, que a gente hoje conhece como economia circular, né? Cradle to Cradle, então essa metodologia de design ecológico, e teve como princípio realmente esses sistemas integrados aquáticos desenvolvidos em conjunto pelo Dr. Michael Braungart, que é um dos criadores do Cradle to Cradle. Ele criou isso no Brasil. Ele ajudou a conceituar isso, ele ajudou a formatar um instituto, que era um instituto ambiental, ajudou a conceituar o trabalho do instituto, e aí seguiu na jornada dele. E aí esse exemplo é um exemplo de uma estação que foi uma consultoria prestada pelo Valmir Facchini, que também é um dos fundadores do OIA, e é uma estação implantada aí para 100 mil pessoas, que está em Araruama, no Rio de Janeiro, região dos lagos. E aqui a gente vê uma estação, uma lagoa com macrófitas flutuantes, né? Então, são salvínias. A Lilian falou de novo, né, das palustres. Aqui a gente tem as plantas flutuantes, né? E aqui a gente tem um conjunto de papiros, de mini papiros, de sombrinhas chinesas, plantas emergentes. Bom, qual que é a lógica desse sistema, assim, dentro dessa ótica do esgoto como fonte de recursos? Esse material produzido pela biomassa das plantas flutuantes, ele precisa ser retirado de tanto em tanto tempo, porque senão, à medida que as plantas vão morrendo, elas devolvem os nutrientes para a água. Então, elas são usadas como formas de retirada de nutrientes da água. Tá? É parte de uma lógica de sistema de tratamento terciário, como a gente chama, justamente voltada à retirada de nutrientes. Como retira uma quantidade enorme de biomassa, eles ficam com essa quantidade toda e acabam produzindo adubo. Esse adubo, quem gerencia esse trabalho na estação, vende esse adubo em lojas locais ali na região de Araruama. Então, são 254 toneladas de biomassa seca e 88 toneladas de composto final por mês, né? As plantas emergentes, parte entra para compostagem, parte entra para a produção de artesanato. A gente fez um estudo na época também para a produção de papel. Tá aqui, vocês veem embaixo aí, tem um quadro, né, com uma folha de papel em branco e
e umas fibras na base. Então, as fibras são feitas de papiros e o papel é feito desse exercício que a gente fez com o Laboratório de Valorização de Resíduos da Federal do Rio de Janeiro. E, enfim, tem esse potencial também para a produção até de papel. A gente está falando de uma estação de uma escala razoavelmente grande para quando a gente lida aí com wetlands, né? São 100 mil pessoas. Mas aí a gente tem um potencial muito maior, né? A gente pode falar de fibras rígidas e de fibras macias, né? Que é essa diferença que a gente falou. Plantas emergentes geralmente têm fibra mais rígida, fibras macias são as plantas flutuantes. A gente poderia trabalhar com, além do papel, com produção de madeira, produção de bambu para mobiliário, para construção. Isso sem falar enfim, das outras possibilidades, né? De produção de biogás, de produção de algas para uma diversidade de usos e mesmo de alimentos, né? Que são geralmente produzidos dentro dessa ótica dos biossistemas integrados do OIA. Tá? Então, para ir fechando, deixo só essa imagem como uma referência para a gente lembrar do Cradle to Cradle, dessa referência da gente fechar ciclos locais, então enxergar essas estações de tratamento de esgoto, então, como estações produtoras de recursos, né? Produtora de água, de biomassa, de nutrientes, de energia. Só fechando, então, essa é a publicação que eu vou apresentar na segunda-feira que vem. E aí estão meus contatos, mas estou aqui para a gente dar continuidade. Para quem quiser pesquisar um pouco mais, fica aí site, Insta, e-mail, meu e-mail pessoal também. Aí estamos por aqui. Aí eu vou dar uma olhada no chat agora também. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Gui. Tem uma chuva de perguntas, né? Mas acho que... Temos várias perguntas aí. Eu só, antes da gente começar o bate-papo, eu queria trazer para vocês um conceito que tem lá em Lisboa, que a estação de tratamento de esgoto deles, que não é biológica, mas é altamente interessante, eles não chamam mais nenhuma estação de tratamento é chamada de estação de tratamento de esgoto, é chamada de fábrica de águas. Perfeito. Porque eles pegam, eles reintroduzem a água no sistema, reusam, usam lodo, eles usam tudo, né? Inclusive eles têm um potencial de chegar até água potável, que está produzindo uma cerveja chamada Vira. Então é uma pequena produção experimental, porque ainda tem muito preconceito, mas eles fizeram a cerveja justamente para mostrar que o esgoto ele não é um problema, ele é uma solução, né? Com a falta d'água que a gente vive, né? E fica jogando esgoto fora, né? Usando água tratada para dar descarga e depois jogando o esgoto e poluindo o ambiente, justamente eu adorei esse conceito da fábrica de águas deles lá, porque aí você muda a visão. Inclusive eles mudaram o nome justamente para isso. Então é bem interessante a gente repensar, né? O que é o esgoto, né? E voltar a fazer o que já foi feito antigamente, né? Na China se usava o esgoto, justamente tirava a água e usava o resíduo, né, sólido, para adubo, né? E a gente, enfim, mudar mesmo de paradigma e passar a enxergar como recurso vital, né? Tanto a água quanto o lodo que vira adubo, né? Quando você gera lodo, porque no sistema que a Lilian mostrou, a própria raiz digere o sólido, né? E também não gera gás, né? Que eu acho que é uma grande vantagem. E quando você gera gás, você poder usar o gás para a cozinha, enfim, para outra fonte de energia. Então, com isso aí, a gente pode começar a conversar um pouco mais aqui sobre essa relação, né, que a gente tem com o esgoto, né, como a gente pode vir a transformar essa visão, né, como é que a gente passa a fazer isso. Tem algumas perguntas que já vieram nesse sentido, como é que a gente faz para chegar nas empresas, né, como é que muda a legislação, as concessionárias passam a aceitar isso, as cidades, as pessoas, né, quais seriam os caminhos, na opinião de vocês,
dois experts na área, quais são os caminhos que a gente pode trabalhar juntos, que a gente já vem trabalhando em algumas coisas, mas queria saber o que vocês pensam disso, né? Como é que a gente consegue ganhar escala. Acho que é importante, só dando uma continuidade no que você falou, às vezes a gente passa a ver aquele Rio Preto poluído, horrível, e eu sempre faço uma pergunta muito interessante para graduados, para pessoas estudadas, que também não são da nossa área, e falo, qual é a porcentagem dessa água que é esgoto? Então, quando a gente vê aquela água preta horrorosa, falar esse rio está morto, é menos de 1% de esgoto, o resto é água. Então, a gente precisa amar o esgoto, porque é fácil tratar, né? Não está morto, ele só está ali, ele precisa ser retirado, aquele menos de 1% da água. Acho que isso é importante. Cenário Brasil. As concessionárias estão em busca de novas soluções. A Fitorrestore ganhou o Pitch Sabesp de inovação, que teve no ano retrasado, se não me engano. Todo mundo, nós homologamos na Saneago, na Sanepar, então, assim, as grandes concessionárias, tanto as públicas como a privada, nós também participamos do Pitch, eu não lembro a concessionária privada agora, mas, assim, os estados e municípios estão em busca de novas soluções e estão sim abertos a essa nova tecnologia. A gente estava já fazendo piloto em algumas dessas concessionárias e já em tratativa com alguns municípios também para implementação de soluções baseadas na natureza. Óbvio que todo o nosso sistema ele é aprovado, ele é homologado, então tem que passar pela legislação ambiental. A Fitorrestore foi uma das primeiras empresas a ter uma certificação, uma homologação pela uma das agências aqui em São Paulo, a CETESB. Então, as agências já estão preparadas para avaliar nosso tipo de sistema de tratamento. Então, nós nunca tivemos nenhum problema com relação à legislação. Sempre foi muito fácil de convencer tanto os clientes quanto os órgãos que dão as licenças ambientais, porque é factual, né? Nós temos as análises, nós temos já projetos implantados, então isso não é uma dificuldade. A gente está muito feliz com esse novo momento no Brasil, de que quem trata do esgoto realmente está buscando soluções baseadas na natureza. Nós percebemos essa mudança depois do Fórum Mundial da Água, onde vinha essa diretriz específica da ONU para usar soluções baseadas na natureza no tratamento de esgoto. Então, acho que esse foi o grande momento. E também a preocupação com a crise hídrica, porque a maioria dos nossos mananciais que abastecem as cidades, eles estão sofrendo com muita contaminação irregular de esgoto. Então, isso, apesar do Brasil ter 12% da água doce do mundo, água doce contaminada não vale muita coisa. Então, a gente precisa realmente se atentar, porque a água é o novo petróleo, né? Se a gente quer continuar sendo o celeiro do mundo, a gente vai precisar de água de qualidade para irrigar, para alimentar, para a população que vai crescer, para as novas demandas industriais que vão exigir mais água. Isso o mundo inteiro vai passar, né? 2050 diz que 5 bilhões de pessoas não terão acesso à água potável. Tratar esgoto é disponibilizar água potável. A gente não pode nunca desassociar isso. Eu queria continuar um pouco em função até de uma colocação que a Cecília fez. Primeiro, acho que a Fitorrestore é um exemplo incrível, né? Eles têm sistemas de diversas escalas, sistemas de grande porte, monitorados. Esse é um desafio, né? O fato deles terem monitoramento, terem registro da qualidade, dos parâmetros ao longo do processo de tratamento, em longos períodos de tempos também, facilita demais para a gente, para poder ser apresentado para os órgãos aí que fazem a homologação, e através desse processo eles vão naturalmente abrindo o caminho para as outras empresas que também têm trabalhos qualificados, mas que não tem essa estrutura que a Fitorrestore tem, que é maravilhosa, né? A Fitorrestore é uma empresa francesa e que antes de chegar no Brasil já fez muita coisa genial também. Então é muito bom ter a Fitorrestore aqui no Brasil
inclusive como um parceiro, né? Agora, falando um pouco sobre a lógica que a Cecília trouxe, né, dessa estação produtora de água, eu acho que é exatamente isso. E digo mais, acho que tem também uma necessidade da gente repensar a escala das instalações de tratamento de esgoto, né? A gente está habituado no Brasil ter esse cacuete de lidar somente com estações em sistemas centralizados. Você tem uma estação que lida para 5 milhões de habitantes, tipo Barueri, né? Então, você nem sabe para onde vai o esgoto. Você mora em São Paulo, você dá descarga e você não faz a menor ideia de para onde está indo, se está indo para uma estação, se está indo direto para o rio. Uma boa parte vai para os rios, né? Não é tudo que vai para as estações de tratamento, não não criamos essa ilusão, né? E por outro lado, acho que a vantagem da gente discutir essa proposta de descentralização, uma é que nos faz ficar mais próximo da nossa realidade, no sentido de você conseguir se identificar com aquele lugar. Outro, por ser um volume menor de esgoto, você consegue trabalhar numa proposta como um parque, como a Lilian trouxe aqui, né? As estações de tratamento de esgoto não precisam ser áreas isoladas com essa cara de maquinário feio e com mau cheiro, nada disso. Pode ser espaços incríveis, né? Verdes e lindos e agradáveis que as pessoas transitam por eles. Assim, tem vários exemplos desses no mundo, né? Então, a gente ter esse tipo de estação implantada na cidade e a gente conseguir traçar e criar essa relação do tipo, o esgoto do meu bairro vai para aquele parque, é tratado naquele lugar, e você poder transitar ali e ver a vida se desenvolvendo no ambiente aquático desse, com peixe, com pato, com os animais, com os pássaros, sabe? A gente transitando ali com as crianças, é muito incrível, é muito transformador. Então, ele exige uma mudança de mentalidade, né? Um mindset diferente para a gente encarar isso, uma estação produtora de recursos, mas, cara, mais do que na hora da gente realmente discutir isso com mais profundidade, né? Muito bom. E a gente vê também que muitas vezes assim, a gente tem muitas iniciativas de urbanização menores, né, como loteamentos, parcelamento do solo, e muitas vezes por questão de gravidade, essas estações de tratamento de esgoto, elas acabam ficando nas áreas de APP, né, nas faixas de proteção, porque é permitido, né, é utilidade pública, né. Então você tem a APP que deve ter uma função ecológica, né, claro, baseada em ecossistemas, e ali tem aquele tanque gigante de concreto, aquele trambolho, né? E a gente vê que assim, muito mais pertinente trabalhar com a solução de água filtrante, né? Aí é condizente com o local da APP, né? E é possível se trabalhar com plantas nativas, ainda respeitar a legislação ambiental, né? E aí eu acho que ali é o sucesso, né? E aí a gente vê que a gente tem um problema gigantesco de esgoto, né? Assim, é uma coisa assustadora. Assim, no Rio de Janeiro não tem um rio limpo. Assim. Quando entrou na cidade, já era. E a gente sabe que a maior parte das cidades são assim, né? Então, ter uma solução baseada na natureza, né? No uso de plantas, de filtrantes, para um problema desse tamanho, na verdade, eu acho uma tacada fantástica, porque a gente reverte o problema numa solução, né? Então, eu acho que às vezes eu sinto que a barreira, como nas outras soluções baseadas na natureza, não é tanto a lei, não é tanto a técnica, né? É a questão, às vezes, da cultura mesmo, né? Eu sinto muitas vezes as pessoas... Eu acho que a tua introdução, a Lilian, dizendo que não é um ciclo de bananeira, é um pouco isso, né? Entender que países com os maiores crescimentos econômicos do mundo, penso na China, no caso, está implementando isso, deve estar chegando não em hectares, talvez em quilômetros quadrados dessa solução, né? Porque eles sabem dos benefícios disso, né? Então, acho que é bom a gente ver que tem um nicho ali inteligente, né? Econômico, né? Ecológico ali a se ocupar com essas soluções, é difundir, é conquistar mais gente, né? Com essas técnicas. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal, que é para fazer tratamento de cidade de 300 mil habitantes, seria indicado uma estação ou mais de uma? Né? Várias menores e tal. Queria que vocês respondessem isso. Quem vai pegar? Lilian, Gui?
Você pode repetir a pergunta que eu estava respondendo no chat e não pesquei, Cecília? No caso de uma cidade de 300 mil habitantes, é bom fazer quantas, né? Como é que pulveriza aí esse tratamento de esgoto? Quantas seriam? Várias menores é a melhor solução? Perfeito. Não tem um número, né? Não tem como chegar num número de cara, porque cada caso é um caso. Você pode trabalhar com relevo, você pode, por exemplo, querer privilegiar a redução, ou se não a eliminação, a redução de número de estações elevatórias. Então, você vai estudar o relevo, a forma como essa rede de esgoto está organizada, os espaços livres, espaços disponíveis, a constituição do solo, a presença ou ausência de lençol freático, e a partir daí você vai pensando em soluções. Assim. O arranjo tecnológico também varia. Alguém fez uma pergunta aqui agora, acho que foi a Maria Flávia, né? Fez uma pergunta sobre a área, se precisa de muito espaço. Alguém perguntou, não sei se foi ela exatamente, mas enfim, você pode fazer um ajuste desse arranjo tecnológico de tal forma que ele ocupe uma área eventualmente menor. Então, você pode ter um sistema compacto, baseado em sistemas ecológicos, ou você pode ter um sistema totalmente de fluxo natural, fluxo superficial, lâmina d'água aparente, que aí seria uma área muito grande. Então, depende desse conjunto de situações. Se é uma área muito adensada, tem muita gente em pouco espaço, ou se não é tão adensada. Então, essas soluções são super flexíveis. Assim, eu andei pesquisando justamente sobre isso esses dias. Eu vou colocar aqui um site que é de uma empresa, de uma concessionária que lida com fornecimento de água e tratamento de esgoto na Nova Zelândia, e tem um mapeamento das estações de tratamento de esgoto no país, assim, e é bizarro. Você olha o mapa, assim, o Google Maps, você vai aproximando, tem uma quantidade absurda de estações. E a Nova Zelândia tem 4,5 milhões de habitantes. Tá? E São Paulo tem uma grande região metropolitana, tem 22 milhões, tem menos de 10 estações. Né? Então, a gente está falando de uma lógica realmente muito concentrada. Então, é difícil mapear se você tem um problema de contaminação, uma entrada de um efluente de algum tóxico industrial, você não consegue nem identificar de onde é que está vindo. E você não consegue trabalhar com uma solução, você não consegue ter uma resiliência suficiente para fazer com que a tua operação seja estável e te ofereça sempre uma água com qualidade realmente boa. Né? Não estou falando de atendimento de norma. Isso é uma coisa importante de falar. Assim, no Brasil, as estações têm que atender uma porcentagem de remoção de carga orgânica. Né? Uma porcentagem é um número relativo. Então, se você tem uma carga orgânica enorme entrando, se você remove X%, ainda vai sobrar muito. Né? A gente precisa trabalhar com essa alteração da legislação, inclusive, para que a gente trabalhe com números absolutos. As estações de tratamento têm que entregar água com uma qualidade que seja compatível com o desenvolvimento da vida nos rios, com toda a vida nos corpos aquáticos. Então, é mais talvez uma motivação para a gente trabalhar com a descentralização, seria justamente a gente apertar essa legislação, claro, guardado um processo de transição, mas fazer com que as estações de tratamento sejam produtoras de recursos e de água limpa. Né? Não é o esgoto tratado, é água limpa, voltando para os corpos d'água. Fábrica de água, né? Exato. É isso. É essa lógica, né, que eu acho que a gente tem que virar, né, esse paradigma onde a gente fica apavorado com o esgoto e vive no esgoto, né? Então, mudar, porque não deu certo, né? Certamente não deu certo aqui, não deu certo em lugar nenhum. Exato. Hã? Deu ruim. Deu ruim. Então, e aqui, países que não levam isso a sério, ainda fica pior ainda. Eu acho que o governante acha que a gente é muito saudável porque nada em esgoto. Ainda tem um problema com esse dado, né? 46% da população brasileira não tem esgoto coletado
E o que foi coletado é uma porcentagem muito grande que não é tratada, ela é só afastada, sendo despejada em natura nos corpos hídricos. E ainda tem o terceiro agravante, que é muito dos efluentes que vão para estações de tratamento, eles não saem com a qualidade mínima exigida pelo CONAMA. A gente ainda tem esse outro desafio, né? E ainda tem uma perda enorme no transporte do esgoto, porque vaza para tudo que é lado. Então, assim, é um problema grave. Quanto mais... E custa caro, porque você precisa de uma rede gigantesca para empurrar o cocô lá para cima. Então, eu acho que, né, a gente tem aí... A gente tem que ser realmente... a lógica é totalmente invertida, né? É descentralizar... Custa caro e é frágil, né? Local... Oi? Custa caro e é muito frágil, né? Romper um tubo, né? A gente sabe a qualidade das obras, é muito fácil um tubo romper. E, enfim, e a gente sabe que a maior parte do esgoto, na verdade, ele some no solo antes de chegar, né? Por falhas e por vazamentos, né? E eu acho que também tem a questão dos neopoluentes, né? Estamos tomando todos altos remédios, antibióticos, antidepressor, hormônios, e isso tudo está indo para as águas, né? E a gente está vendo que aí a estação de tratamento de esgoto, que foi concebido lá no início do século passado, um dia a gente usava só sabão em barra, basicamente, e a única coisa que a gente jogava é xixi e cocô, né? Hoje em dia a gente rejeita toneladas de produtos químicos que a gente usa para se lavar, remédios que a gente toma que passam pelos corpos e que são rejeitados também depois, que aí a estação de tratamento de efluente convencional, né, de concreto, não faz o tratamento. Não trata. Não dá conta. Não trata e altera os ecossistemas. A gente vê, né, que o antidepressor faz que muitos peixes, por exemplo, ficam muito fácil de ser pegos, né? Eles não têm mais reação ao predador, eles ficam meio dopados, né? Mudanças de sexo, a gente só tem população de peixe macho ou fêmea, e aí problema ecológico que isso gera, né? Isso aqui não está nem sendo abordado pelas leis, né? Essa questão. Então, a gente vê que a eficiência da solução baseada na natureza é muito maior nesse quesito, né? Sim. Então... Tem uma pergunta que fizeram aqui, eu não sei se eu posso falar um pouco. A Renata Cassis falou do mercado imobiliário. A pergunta dela é o seguinte: o mercado imobiliário gera grandes transformações nas paisagens urbanas e seus empreendimentos impactam muito nas infraestruturas urbanas. Vocês enxergam no cenário próximo a adesão dessas empresas por soluções de tratamentos naturais de efluentes e águas pluviais? A gente já está vendo, né? Não é num cenário próximo, não, já está acontecendo hoje. A gente tem muita demanda. Já está fazendo até projeto disso, né, Gui? Escalas, né? O que foi, Lilian? Estamos já até fazendo projetos, já até entregamos projetos. Conta um pouquinho, Gui. Você tem um monte de casos desse. A gente também está. As Smart Cities estão todas buscando as nossas soluções agora, né? Tem muito condomínio residencial, condomínio industrial, né? De empreendimentos de logística, tem condomínios de prédio. Assim, a gente precisa enxergar isso, que são oportunidades. Cada aglomerado de população é um núcleo produtor de recursos, é um jeito diferente de enxergar, né? É que essas empresas estão começando a despertar para o valor que isso oferece. Estão começando a sacar, cara, se eu tenho... Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma conversa sobre um empreendimento comercial, um retrofit de um prédio aqui em São Paulo, e o pessoal queria saber se valia a pena trabalhar dentro de uma lógica de aproveitar água produzida localmente para atender fins não potáveis a um prédio comercial. Eu falei para eles, olha, um prédio comercial, 90% do teu consumo é não potável. De repente, você vai reduzir tua conta em 90%. Eu acho que é vantajoso. Mas é caro isso aqui. Eu falei, olha, não sei, a gente tem que fazer um estudo, tem que desenvolver essa solução. Mas tem um potencial. Mesma coisa, há um tempo atrás eu fui convidado por uma empreendedora aqui em São Paulo, uma dessas grandes empreendedoras, queria fazer uma discussão sobre um conjunto de edifícios, e eu fui levar um caso para eles que eu estava fazendo uma especialização em produção de biogás, e eu levei um número para eles de uma estação piloto que eu conheci lá em Itaipu, que produz gás para abastecer 7 carros por dia. E a gente começou a fazer a conta, o gás é produzido a partir do resíduo orgânico dos restaurantes, né? A gente começou a fazer a conta e a gente viu que
que o volume de resíduo orgânico produzido pelo condomínio, por esse condomínio de edifícios residenciais, era maior do que essa estação piloto que abastecia 7 carros por dia. Eu falei, de repente a gente abastece 7 carros do seu condomínio com biogás por dia. Você está afim? Né? De graça. É só a gente montar essa operação. Assim, não tem mistério, gente. Está tudo na mão. Aproveitamento de água cinza, né? Aproveitamento de biogás do esgoto, de resíduo orgânico, manejo de água de chuva já está rolando muito. A gente já fez um bocado para uma construtora chamada Zab Engenharia aqui em São Paulo, com vários paisagistas. Tem muita coisa rolando, assim. Mas os nossos projetos eles têm uma escala um tanto menor que a Fitorrestora. A Fitorrestora trabalha com empreendimentos maiores, né? E a gente se namora para a gente bater bola e fazer coisas em conjunto. É sempre uma delícia aí, aprender esses caminhos. Sempre, né, Gui? Via dupla. É legal essa nossa área de trabalho, porque a natureza é isso, nós somos parceiros. Então, a gente cria esse ecossistema, né? Todo mundo se ajuda, eu recebo projetos, passo projetos, isso daí é a coisa mais, assim, que me dá mais prazer de estar trabalhando com solução baseada na natureza, porque a gente vive isso, né? Isso é muito legal. Falando um pouco dessa parte do loteamento residencial, achei muito legal um case que teve, que foi inclusive próximo do Parque de Nanterre, que lá era uma área bem degradada, como se fosse uma Cracolândia, então com um valor imobiliário zero. Aí nós implementamos esse grande parque filtrante e ao redor começou a desenvolver os ecocartiers, que é isso que está começando a vir ao Brasil. A valorização de um empreendimento que tem tratamento de esgoto é 14%, mas se ele tem um tratamento de esgoto e gestão das águas de uma maneira natural, ele vai valorizar 33%. E aí, na hora de revender esse loteamento, os lotes, eles já chegam com uma classificação totalmente diferenciada, porque o que as pessoas estão buscando? Eu quero viver numa área tem uma consciência ecológica, que vai ter a coleta, o tratamento natural. Então, já é essa nova pegada dessa consciência ambiental dentro de casa, né? Tratamento do lixo, separação, tratamento do esgoto, economia no reuso de água. Nós tivemos um estudo muito interessante para um cliente, uma grande montadora de automóveis, que eles tinham por outorga uma liberação para a produção de 100 mil automóveis por mês, acho que era por mês, não lembro. Eu lembro que era 100 mil automóveis. Só que eles não tinham mais capacidade de água para produzir mais. Mas, assim, de espaço de maquinário, eles poderiam chegar até 300 mil automóveis. Só com um pequeno redesenho, uma remodelação da gestão das águas, do reuso, da água pluvial, eles conseguiram atingir 200 mil automóveis, ou seja, uma capacidade só nessa gestão natural de dobrar a capacidade da produção. Então, a gente já está pensando em trazer soluções para os problemas do cliente através de solução baseada na natureza. Nós temos indústrias, por exemplo, que elas já estão pensando em remodelar todo um paisagismo para se conectar ao corredor ecológico que foi derrubado durante a implementação da área fabril. Então, não é mais só tratar esgoto, cuidar do lixo, qual é o impacto que a implementação, que aquele ambiente causou na natureza e como é que eu posso reverter aquilo, né? Como é que eu vou buscar na natureza essas soluções? A nascente secou, como é que a gente vai restabelecer a nascente? Como é que a gente pode cuidar? Então, o interessante é que essas empresas, as indústrias já têm essa consciência e os governantes estão também, né, por conta de inúmeras palestras, muitos órgãos internacionais trazendo essas informações. Nós tivemos lá o seminário em Brasília, o terceiro Seminário Internacional de Soluções Baseadas na Natureza no Brasil. Então, isso foi sensacional. Assim, muita gente me procurou. Abre portas. Então, a dificuldade que eu vejo hoje do governo é que quem toma essa decisão tem que se atualizar, saber que essas soluções estão aí, estão maduras, implementáveis, e não é difícil, não tem problema de legislação, o custo é menor, a operação é fácil, então é uma questão de realmente adaptar. Os nossos clientes, imagina, quando que um cliente, que vocês conhecem, um cliente
que tem uma estação de tratamento de esgoto que te traz um prêmio ANA, que é da Agência Nacional de Águas, que traz um prêmio de infraestrutura verde mundial, foi receber a premiação lá na COP23 na Alemanha. Ganhou o prêmio Firjan de sustentabilidade. É lógico que isso conta, porque é inovação, tem que ter coragem. E o governante que implementar um sistema desse vai ficar com registro na história da cidade. Imagina, transformar uma área degradada de uma estação que não funciona ou nem tem estação e eu te entrego um parque público visitável. A população vai ter orgulho daquilo, né? Vai entender. Quando a gente entrega uma estação de tratamento, a gente também cria um circuito ambiental de educação. Então, as pessoas acabam aprendendo por osmose a importância e como é possível transformar o esgoto em água, né? A fábrica de água da Cecília. É isso. Eu acho que é uma colocação muito importante, né? Que a gente tem batido muito na tecla, a palavra muito utilizada de sustentabilidade, né? E hoje eu vejo com um olhar crítico, né? Eu vejo que a sustentabilidade é como estragar menos, né? E eu acho que já passou a hora, assim, a gente não dá mais para estragar menos, a gente tem que regenerar, né? A gente ocupa um território, a gente tem a missão, o dever de regenerar as funções ecossistêmicas daquele território, que seja passando nas paredes, no telhado, de baixo, no jardim, enfim, todas as soluções têm que ser isso. A gente demorou demais para responder aos desafios ambientais, agora estão batendo na nossa porta de N maneiras, a pandemia é uma delas, entre tantas, a questão da água, a questão do calor, das águas, das chuvas, etc., né? Então, é muito importante também a gente mostrar e reproduzir, né, todo mundo está assistindo, essa noção que a sustentabilidade hoje é pouco, né? A gente precisa ter trabalhos e projetos e obras regenerativos, né, focados em reconstituir as funções do ecossistema, né? Acho que isso aqui é muito importante para todos, né? Não dá mais e não cabe empurrar esse passivo ambiental para a próxima geração. A gente tem que tomar responsabilidade, né? E nós, como consumidores e cidadãos, nós devemos exigir isso e passar para o colega, passar para os outros, né? Muitos alunos aqui da PUC, acho que isso é importante, que isso já seja uma premissa, né? Como é que eu vou recuperar? Não podemos empurrar isso para frente. E a gente tem tecnologia para isso. É agora, é agora. It's call to action. Eu acho que a gente está aí, não dá, realmente a gente está num momento de altíssimo risco de colapso planetário, né? O tipping point a gente não sabe em que momento a gente vai atravessar, então a gente tem que atacar em todas as áreas, né? E as pessoas todas estarem trabalhando juntas, que aliás é uma das grandes coisas incríveis que eu tenho vivido depois que eu migrei para essa minha nova vida, é que eu só conheço pessoas que eu adoro, que viraram todos meus amigos. Minha rede de relações assim aumentou pra caramba, né? Só com gente que eu gosto, né? A gente se gosta muito e a gente se encontra e parece que a gente se conheceu a vida inteira. Então tem uma outra, para além da conexão com a natureza, a gente se conecta com gente incrível, que ama a vida, né? Eu acho que esse daí é uma das coisas que eu mais gosto mesmo de estar fazendo o que eu faço hoje, né? E ter essa oportunidade de ter vocês aqui é espetacular. A gente está aí com esse daí já é a quarta semana. Então a gente tem tido assim pessoas incríveis toda semana, porque a gente acaba conhecendo só pessoas incríveis com conhecimentos que a gente está passando para mais gente, né? Então acho que essa possibilidade de multiplicar, né? De ganhar escala de conhecimento e levar isso para mais gente, que cada um de vocês que está aqui hoje faça isso, né? Saia também e multiplique, né? Procure mais, enfim, eu acho que esse eu e o Pierre aí a gente tem trabalhado nisso há uns 12 anos já, eu acho, né, 11, 12 anos, levando conhecimento, a gente pesquisa e ensina, então a gente fica e trabalha, enfim, de alguma maneira de várias maneiras a gente está procurando democratizar esses conhecimentos, abrir para o máximo possível, né? E com isso a gente tem ganho pessoalmente muito, né? Eu acho que para mim tem sido um ganho maravilhoso, muito rico.
e estou sempre aprendendo, né? Hoje foi um dia lindo aí com a Lilian e o Guilherme trazendo tanto conhecimento, né? Abrindo tantas portas e holofotes, né? É assim, muito, muito prazeroso. A gente está terminando, né, o nosso horário. Queria dar assim uma rodada para a Lília e Guilherme dar a última palavra. Depois o Pierre vai fazer um anúncio aí da semana que vem. E também lembrar da nossa pós em paisagismo ecológico, que vai... a gente está abrindo uma turma que vai ser online, vai ser à distância. No segundo semestre, a gente está só fechando a operacionalização para poder ficar bem redondo. E a gente deve abrir inscrição aí mais uns 2 semanas, talvez, que tem que fechar a burocracia toda na PUC e tudo. Então, a gente vai abrir isso daí para poder ter um alcance maior e aproveitar esse momento de isolamento, onde a gente desenvolveu mais um know-how de trabalhar à distância, né? E está funcionando. Então, agora a gente já pode abrir isso para pós também, na medida em que a gente está ganhando mais experiência e está funcionando na graduação e na pós-graduação também, que a gente está fazendo, na terceira turma. Então, a gente vai abrir a 4ª online. Aí eu vou passar a palavra aí para a Lili e Guilherme, tá? Para suas considerações aí finais, e depois Pierre encerra, tá bom? Bom, pessoal, eu me reinventei há 4 anos trabalhando em soluções baseadas na natureza. Acho que sempre tive o coração verde e eu estou muito, muito otimista mesmo, porque a gente tem recebido solicitações de todas as áreas. Então, imagina como empresa você não precisar sair correndo atrás de negócios. Então, eu investiria muito, principalmente para os alunos, continuem nessa área, porque é uma área muito promissora. Tenho falado com prefeitos, com governadores, e todo mundo está muito atento a isso. Então, eu acho que vale a pena continuar investindo, as indústrias, as empresas também em busca disso. E eu acho que no momento de crise é o momento da gente se reinventar, né? Então, estudem, aproveitem aí o conhecimento. Eu vou deixar o meu agradecimento para a Cecília e para o Pierre, que estão aí nessa luta de divulgação desse tipo de solução. E agora, finalmente, está chegando os holofotes, né? Parece que está clareando isso na cabeça de todo mundo. A gente fica muito feliz. A gente está passando por esse momento de dificuldade, mas eu acho que toda a crise vem para trazer o novo, para a gente se adaptar. E a gente vai se reinventar e nós vamos colocar todas essas soluções para rodar no mercado. E aí as pessoas, um bom exemplo vai ligando ao outro, e a gente sempre acredita que os depoimentos dos nossos clientes são... Eu queria um dia poder, eu vou ainda atualizar nosso website com depoimentos dos nossos clientes, porque é tão bonito você ter esse feedback de quem tem esse sistema trabalhando, funcionando, sabe? Então, vale muito a pena. Agradeço, Pierre, agradeço, Cecília, Gui, é sempre um prazer estar dividindo aqui com você. Super prazer. A gente está sempre juntos e parabéns para todos. Muito obrigada. Eu vou deixar meu celular, vou continuar aqui hoje. Quem tiver dúvida, manda WhatsApp. Eu vou passar a noite respondendo vocês. Pode mandar. Vou colocar aqui de novo no chat para quem perdeu e meu e-mail também. Bom? Beijos. Maravilha, Lina. Só um segundo, porque tem gente perguntando se precisa botar o nome para quem já se inscreveu. Sim, para poder receber o certificado, precisa estar com o nome aqui hoje, tá? E a instituição. Então, é legal todo mundo colocar. E para a gente também saber de onde vocês vieram, né? Eu acho que é muito gratificante para a gente também. Vai lá, Pierre. Não, acho que Gui. Gui. Eu tô vendo... Pulando Gui. Né, que eu tô vendo as mensagens no chat. Eu tô vendo as mensagens no chat aqui e tô dando risada, porque é exatamente a minha sensação. Tem vários comentários, né? Pô, essas quarta-feiras são lindas, que bom, eu fico esperando. Eu sou um, né? Eu já assisti alguns desses encontros de quarta, e é sempre uma delícia. Semana passada vi o Paulo Pellegrino, que eu não vejo pessoalmente há tanto tempo. Eu sou super fã do trabalho dele. E vi vários outros figuras, amigos, Nick, Ricardo, enfim, uma galera. Então, queria agradecer o convite para estar hoje, tá do lado de cá, né, da tela.
E aí queria deixar esse lembrete, então, amanhã a gente tem um encontro às 9 horas da manhã com o pessoal do CGE e do ICLEI, uma live para a gente discutir SBN, na verdade é uma apresentação, né? O tema dessa conversa de amanhã é o grupo de atores em SBN para o Brasil, então estou digitando no chat aqui o link agora. Deixei o site da Fluxus, o Insta da Fluxus também. E aí, só para fechar uma das perguntas que já ficaram para trás aqui, perguntaram sobre motivos de convencimento de empreendedores, né? Acho que a Lilian falou que, enfim, gera economia para quem está ocupando, para quem está operando. No caso das indústrias, isso é muito fácil de convencer, mas para quem está empreendendo e não vai ganhar os frutos, entre aspas, do lugar, né, da operação daquele espaço, tem um estudo que eu acessei uns 2 anos atrás do Centro de Pesquisa Colaborativas em Cidades Sensíveis à Água na Austrália, em que eles falam sobre essa relação da valorização do empreendimento a partir da adoção dessas medidas e do impacto que isso tem no entorno. Então, num condomínio residencial em que você tem mais espaço, mais área, mais interface para você operar, além de todos os benefícios de melhoria de microclima, de redução de problema de enchente, de repente de aproveitamento da água manejada localmente, você tem a própria melhoria da qualidade de vida das pessoas e até a valorização do empreendimento. Então, enfim, tem justificativa para todo mundo, né? É só focar na demanda. Se o figura empreendedor, ele vai precisar de um tipo de justificativa. Se o cara é morador, é outro. Então, é só uma questão da gente afinar a abordagem. Mas é bom para todo mundo e é isso que importa. E a gente está aqui para trabalhar, para servir mesmo. Então, de novo, agradeço aí o convite. Prazer enorme. Obrigado, Pierre e Cecília. Prazer. Muito obrigado a vocês dois, assim, muito obrigado aí pela generosidade em passar conhecimento, passar soluções. Os sistemas naturais são sistemas abertos, né? São sistemas que estão ali à disposição da gente. Eu acho que a Lilian resumiu isso, o Guilherme também. Não tem nenhum jogo escondido, né? Tá tudo, é uma tecnologia que está aqui para ser difundida, para ser empregada, né? É parte da solução, né? Então a gente tem que pensar assim mesmo, né? Então a gente está colocando aos poucos os vídeos das webinars, já tem 2, nos 2 primeiros. É um processo um pouquinho demorado, mas a gente vai dar um gás essa semana para poder subir tudo, inclusive esse último. Então, vai poder ser compartilhado. A gente vai colocar nas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Paisagismo Ecológico PUC-Rio. Quem tiver perguntas, demandas, que quiser que a gente aborde algum tema também, por favor, coloquem aí, entrem em contato com a gente, quem quiser participar. Aqui é dinâmico, a gente tá bem fluido, a gente está interagindo, querendo acompanhar, né, esse movimento, né? Isso tudo, na verdade, nasceu da pandemia, da gente estar preso em casa, a gente pensou, pô, vamos fazer alguma coisa, né? Então, é isso, né? Eu acho que a reação é muito importante, a adaptação é muito importante. Então, vocês todos fazem parte disso. Então, quero agradecer, assim, no meu nome, no nome da Cecília, para todos os participantes, das interações, assim, ver que o pessoal está com perguntas, está querendo participar, está querendo saber como que faz, onde, né? Como fazer o mais rápido possível implementar. É isso aí. Eu acho que vamos lá colocar isso em prática, que eu desejo justamente daqui a pouquinho a gente ter esse exemplo, o Brasil sem um exemplo, né? Temos um país tropical, temos uma paleta de vegetação fantástica, temos um problema de esgoto gigantesco para resolver, então temos tudo em mão para a gente fazer, né? Então, dá aquele frio na barriga daquele primeiro passo, mas só, né? O primeiro passo é a metade do caminho, como diz aquele provérbio, né? Então, vamos lá. Muito obrigado a todos, já são 8h05, já passamos um pouquinho do tempo. Muito obrigado a todos. A gente se vê quarta-feira. Peraí, anuncia aí da semana que vem. Isso, a gente se vê quarta-feira que vem. A gente vai falar de soluções baseadas na natureza, acho que está compartilhado aqui na tela, se está dando tudo certo aqui. E a gente vai ter a Juliana, né? Super fera de soluções baseadas na natureza, do Boticário. E a Cecília, não sei se vocês conhecem, uma pessoa incrível também, que vai estar participando, apresentando também. Né? A gente... Na verdade, eu vou entrar no lugar do Thiago, que está lá em Bruxelas, o Thiago Freitas.
Ele era para ser ele, mas ele não conseguiu voltar para os Açores, então fica com muitas horas de diferença, enfim. Então estamos esperando ele voltar para a casa dele nos Açores, para ele poder fazer uma. E aí eu entrei para tampar o buraco para a gente falar cidades para o futuro, né? SBN para cidades com futuro. Porque do jeito que a coisa está, as cidades não têm futuro. Então a semana que vem vai ser um papo bem legal com a Juliana Ribeiro, que é da Fundação Boticário, mas a gente vai ter que tirar isso, porque no momento ela está em afastamento lá, por conta agora que eu vi que está com a Fundação Boticário, a gente vai ter que tirar, mas ela é da Fundação, né? Ela é uma das pessoas focadas em soluções baseadas na natureza, e a Fundação tem investido bastante nisso, né? Tem inclusive prêmios, etc. E eu acho que tem um ranking, né? Assim, e eu acho que ela vai contar isso tudo para a gente. E, enfim, eu acho que vai ser bem legal. Venham todos e todas. Muito obrigado a todos, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau, gente.